Gente, o Vida Saudável está começando agora. A gente segue nesse formato virtual, promovendo assim o distanciamento social ainda tão importante nessa pandemia. No programa de hoje a gente vai falar sobre fadiga, apatia, tristeza, excesso de telas, tecnoestresse. É muita coisa boa que a gente vai falar nesse programa de hoje. Tem a participação de Débora Sampaio, psicóloga, Geise Araújo, neurocientista, e também de Maria Fernanda Galvão, que vai contar pra gente a história dela de se adaptar em meio a essa pandemia com estudos e também os trabalhos dentro de casa. Tudo isso no nosso programa de hoje, então não sai daí que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Nesse primeiro bloco eu te apresento Maria Fernanda Galvão, estudante universitária que, claro, assim como todos os brasileiros, teve que suspender tudo nessa pandemia. A saúde de 1/4 dos jovens do Brasil inteiro piorou durante esse tempo da pandemia. Essa pesquisa foi apresentada recentemente pela USP. Isso tem acontecido, ao nosso redor. De repente, tudo parou. Aula, estágio, trabalho. E aí é momento de se readaptar, se reinventar. E nem sempre é muito fácil, especialmente para os jovens. E que também não está sendo nada fácil. Minha amiga Maria Fernanda Galvão, ela que é estudante universitária e teve que parar tudo de uma hora para outra, devido aí à pandemia. Tudo bom com você, Maria Fernanda? Tudo bem, Luísa. Mais ou menos assim mesmo. A gente está se virando nos 30. Eu acho que assim como os professores, assim como todo mundo nessa pandemia teve que parar um pouco alguns planos, Tudo é muito assustador. Mas assim, você olhando assim para trás, qual foi a primeira sensação que você teve? Eu acho que eu não tinha muita perspectiva da proporção que isso ia tomar, Deu uma semana para as aulas retornarem presenciais, então eu voltei para casa com a mala de mão, achando que ia durar uma semana, no máximo, estourando 15 dias sem aula. E a proporção que isso tomou, a gente tá 1 ano e meio, na mesma situação. Então, eu não tinha muita perspectiva, acho que ninguém tinha muita noção de como isso ia ser. Você acha que essa incerteza do fim da pandemia acaba também sendo um fator, para o nosso desequilíbrio, emocional? Eu acho que é um dos principais fatores de você olhar e não conseguir planejar, você não tem a menor perspectiva. Então, quando é que isso vai acabar? Quando que isso vai amenizar? Tava amenizando, pronto, piorou tudo e veio de novo. Então, essa incerteza, eu acho que para mim é o que mais bate. Agora, sem falar nas incertezas quanto à sua vida acadêmica, sua vida universitária. Como é que você tem conseguido administrar isso na sua cabeça e também aí nos seus estudos? É o famoso se vira nos 30. A gente se apoia onde consegue e a gente se adapta à medida que vão surgindo os problemas. Então, tem dias e dias. Eu não posso dizer que eu estou seguindo uma rotina. Eu não posso dizer que eu estou seguindo uma linha de produtividade total, porque são dias e dias. Então, eu sou terrível com rotina. Eu sou terrível em pegar um planner e falar assim, segunda-feira eu vou fazer isso, terça eu vou fazer isso. Eu até planejo. Sento no domingo e faço o meu planner da semana, achando que eu vou conseguir cumprir. Mas eu acho que é algo que está muito além de mim cumprir isso, que eu olho o que eu tenho que fazer segunda-feira e penso, não, vou fazer o que tem quarta. Então, assim, a gente vai seguindo da forma que pode. E ainda tem aquela sensação de reboot, assim, Você não conseguiu fazer, ainda fica aquela culpa. Nossa, eu não consigo fazer nada, aquela ineficiência, aquele sentimento mesmo de não tá conseguindo cumprir o básico, da funcionalidade da vida. Eu sempre fui uma pessoa que eu amo descansar, eu amo tirar, assim, o final de semana para ser uma completa inútil. Amo tirar o final de semana para assistir filme, para assistir série, para comer, eu adoro. Então, para mim, tirar alguns dias de descanso, por mais que eu tenha planejado naquele dia fazer aquele trabalho ou estudar aquilo, e eu não tô afim, eu respeito bastante. Eu acho que a gente tem que respeitar. Então, depois eu tento correr atrás, tem que correr atrás, porque deixar de entregar um trabalho ou deixar de dar aquilo, a gente não pode.
Então, às vezes a gente adia o inadiável, mas às vezes é necessário você adiar o inadiável. Você tem que respeitar, às vezes, os seus limites, principalmente agora na pandemia. Mas, assim, não fica sobrecarregada, não é isso muito que a gente tem visto, né? Especialmente nessas aulas remotas, assim, deixar muito tempo para depois acaba sobrecarregando o sistema, né? Com certeza. Posso dizer agora, eu estou na minha semana de entregas da faculdade. Então, assim, é aquela loucura, né? É todo dia fazendo trabalho e é aquela coisa, você se deita na cama para dormir, é a cabeça pensando, ai, mas ainda falta fazer isso, isso e isso. Eu tenho tantos dias para entregar esse trabalho, tá bom, vamos planejar aqui, o que eu posso fazer, como eu posso me adaptar a isso. A cabeça fica assim sobrecarregada. Ô Maria Fernanda, conta pra gente agora quais dificuldades que você tem tido com relação ao curso, porque você faz arquitetura. A arquitetura é sim um curso que precisa ali da prática e muita coisa aí já ficou para trás e não vai ter como repor isso, né? Diferente do que muitas pessoas pensam, a arquitetura não é só fazer desenho de casinha, eu já escutei muito isso. Então, a gente tem muita prática, a gente vai para o canteiro de obras, a gente tirar do papel o que a gente está aprendendo ajuda muito a fixar e a entender. Então, acho que fica um déficit um pouco dessa parte da prática, mas a gente corre atrás, né? A gente não pode ficar simplesmente sem entender. Então, acho que cada aluno procura, da sua forma, entender o assunto, achar um vídeo, ou, sei lá, no meu condomínio tá tendo uma obra, às vezes olhar a obra, não sei, cada um procura da forma que pode. Tem sentido sintomas de ansiedade, né? Tem notado, né, de repente, um desconforto emocional maior? Antes da pandemia, eu fazia terapia, dei uma parada, mas eu acho que uns 3, 4 meses já dentro de casa, eu falei, não dá, eu tenho que voltar. Então, eu acho que você se conhecer, você conhecer os sintomas, você ter noção do que é uma ansiedade, do que é você ter algum problema psicológico, alguma coisa do tipo, já te ajuda bastante a recorrer a um profissional, a saber o que está acontecendo dentro de você e saber que não é o fim do mundo. Você aprende a lidar com isso. Agora, uma situação muito específica, né, com você, mas eu tenho certeza que por aí pelo nosso Brasil, muita gente também passou por isso, é esse retorno. Você estava vivendo em outro estado, você tinha ali a sua rotina, já tinha saído de casa como se fosse ali uma emancipação, né? Saiu ali da casa do papai e da mamãe, foi viver sua vida em São Paulo. Fazer esse retorno está sendo difícil para você? Tá bastante. Eu acho que eu tava vivendo, assim, aquele auge da vida. Saí da casa dos meus pais, tô morando em outra cidade, tô fazendo faculdade, um cenário completamente diferente. Você começou a sentir aquele cheirinho de independência, por mais que não tivesse 100% de independência, mas você sente aquele cheirinho, aquela vontade. E será que eu tô entrando na minha vida adulta? O que tá acontecendo? Tá tudo muito diferente. Então, eu acho que eu tava, assim, entrando, talvez, no auge da minha vida, em um período que eu tava muito bem, tava muito feliz, e aí veio a pandemia, aquele baque, eita, calma, vou ter que voltar para casa. E a minha faculdade? Putz, a minha faculdade agora tá online. Então, assim, eu acho que, principalmente no início da faculdade, esses primeiros semestres, eu perdi a melhor parte, né? Que, com certeza, a faculdade não é só trabalho, não é só aula. A faculdade é a convivência, são as festas, sim, são os amigos. A sexta-feira depois da aula, os amigos. Então, assim, acho que a gente ficou só com a parte mais rígida. Você fica com a sensação de estar perdendo algo, né? A gente perdeu muita coisa, não só eu. Acho que todo mundo tinha planos, todo mundo tinha uma rotina que talvez fosse pesada, mas tinha um momento de alívio, tinha um momento de descontração. Então, a gente perdeu muita coisa, assim. Mas eu acredito que nada como, assim, acabar toda a pandemia, acabar tudo isso que está acontecendo, a gente vai querer tirar o atrasado. A gente vai querer viver o que perdeu. Acho que a gente vai ter mais vontade de viver, mais vontade de aproveitar. Vai ter um alívio, como se tivesse tirado um peso nas costas, né? Bom, eu queria que você deixasse aqui com a gente, então, alguma dica de algo que você tem feito aí na sua rotina para dar uma equilibrada, né? Para tentar dar uma reenergizada. Eu sempre fui muito apegada à série.
Então, na minha rotina, nunca podia faltar uma série. Eu sempre tenho que ter uma série para estar assistindo. E eu acho que um episódio no fim do dia dá aquela acalmada, aquela aliviada, para você dormir tranquilo, para você tirar todo o estresse, tirar toda a carga do dia e meio que dormir sem pensar na sua realidade. Não sai daí que daqui a pouquinho Vida Saudável tá de volta. Até já! Agora é a vez de você conhecer os sinais e os sintomas desse tecnoestresse. Quem explica pra gente é Débora Sampaio. Olha, a crise sanitária intensificou um recurso que já estava crescendo no mundo inteiro. Segundo o IBGE, hoje mais de 8 milhões de brasileiros estão nesse formato de teletrabalho, trabalho remoto. E essa mesma tecnologia que tem ajudado a gente a se conectar com os entes queridos, a trabalhar, a se divertir, também está sendo fonte de desconforto para muita gente. Jovem, adulto, criança, até idoso. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente aqui, Débora Sampaio, psicóloga. Tudo bom com você, Débora? Tudo jóia, que prazer poder estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante, tão presente nesse momento. E é um desconforto psicológico, né? Eu acho que toda essa pressão, seja no formato do trabalho, seja na questão mesmo das teleaulas, tudo isso aí tem causado um certo estresse nas pessoas, né? Sim, Luísa, na verdade, o que a gente vai observando é que esse excesso de telas, né, o uso abusivo das telas, ele vai gerando uma sobrecarga cognitiva, porque na tela a gente vai lidando com vários estímulos, né, de sons, cores, movimentos, luminosidade. É como se ela exigisse mais, né, do nosso cérebro, o que pode gerar essa sobrecarga, esse cansaço. A conexão através da tela, ela nunca será como uma conexão corpo a corpo, não tem toque, não tem cheiro. Então, sabe, ela vai sobrecarregando o lado cognitivo e, ao mesmo tempo, deixando muitas lacunas no lado emocional, no lado sensorial. E aí isso pode, sim, nos adoecer em vários aspectos da nossa vida. E já tem até um nome, né? Acho que há algum tempo já a gente já vem sofrendo, passando por isso, que é o tecnoestresse, né? Pelo menos é uma forma aí que nomearam esse estresse aí causado pelo excesso tecnológico. O tecnoestresse nada mais é do que esse adoecimento, né? Esse comprometimento da nossa saúde em função do uso abusivo de tecnologias. Quando a gente fala tecnologias, a gente fala mais dessas TICs, que são as tecnologias da informação e da comunicação. E aí a gente pode elencar, de repente, cansaço, ansiedade, dificuldade de concentração, memória. Acho que também está causando alteração no sono, humor. Tem que ter alguém ali para fazer esse diagnóstico, né? Assim como um quadro de estresse, né, como você bem colocou, que traz alteração no sono, muitas vezes alteração no apetite, uma fadiga, uma falta de energia, né, um desânimo, uma desmotivação. É como se você tivesse o tempo inteiro cansado, né? A fadiga, eu acho que é realmente um termo que é muito presente. Então, nesse caso, envolve todas essas questões e mais ainda, como eu falei, essa sobrecarga cognitiva, porque os nossos, a nossa parte cognitiva, visual, auditiva, muitas vezes, está sobrecarregada, porque às vezes por passar o dia inteiro usando fone de ouvido, às vezes por passar um dia inteiro ali com a luminosidade, né? Então, além do estresse comum, ele ainda traz realmente essa sobrecarga do nosso lado, né, do nosso aspecto cognitivo. Mas existe alguma forma de prevenção? Eu digo assim, claro, todos nós estamos nesse formato aqui, ó, de teletrabalho. Os alunos também estão tendo aulas aí remotas. Então, assim, são coisas que a gente não pode abrir mão. Essas coisas têm que acontecer, o trabalho, o estudo. Mas como diminuir essa carga, se é tão necessária a tecnologia, especialmente nesses tempos de hoje? Como é que a gente pode, de fato, prevenir? Com compensações. E que compensações seriam essas, né? Eu estou aqui na tela, eu estou com o
meu olhar, né, com a minha atenção, meu foco, eu estou com o meu corpo, eu estou sentada. Então, a gente pode compensar isso como? Com atividade física. E a atividade física não é só academia. A atividade física é você fazer um alongamento entre uma entrevista e outra, entre um atendimento e outro. É botar uma música, é dançar, é movimentar o corpo, né? É compensar, saindo um pouco da tela no intervalinho, vai aqui na janela, ver a lua, ver o sol, ver as estrelas. É respirar, né, num ambiente que não seja esse fechado. Às vezes é sair do ar-condicionado, você está no ar-condicionado o dia inteiro. É você tentar, na medida do possível, claro, estamos ainda no processo, né, no momento pandêmico, mas ter momentos de encontros, né? A gente tem falado hoje das pequenas bolhas, né? Eu já convivo com determinadas pessoas, então eu posso encontrar, tomando as medidas de segurança, então sem ser por tela, a própria meditação, o exercício de qualquer tipo de atividade que você possa estar fazendo, que não seja nas telas, que lhe traga uma conexão com a natureza, por exemplo, com o seu corpo, com as pessoas, com tudo que a tela não nos oferece. Outra coisa que eu acho importante a gente destacar aqui é que, dentre esses sintomas todos, né, que as pessoas têm apresentado, você colocou muito bem a fadiga, que eu acho que tem dominado, né, as pessoas, assim, a sensação de cansaço, também fica um sentimento de ineficiência, de como se não estivesse produzindo o suficiente, ou não estou prestando atenção o suficiente, né? Aí vem toda aquela frustração, um sentimento meio aí de ineficácia. Como é que a gente vai conseguir também superar essas sensações? O home office, o trabalho em casa, eles dão essa falsa ideia, essa ilusão de que você trabalha menos, que você ganha tempo, porque você não precisa se locomover. Só que isso é uma ilusão, porque, como eu falei, há uma sobrecarga. É uma demanda que eu não tenho mais os espaços que eu tinha, por exemplo. Se você ia fazer uma entrevista, mesmo que de carro, mas você ia conversando com o motorista, você ia vendo o movimento da rua, né? Sua atenção ela ia se deslocando para outras coisas, né? Você respirava um ar puro. Agora não. Acaba que a gente não tem tido mais essas possibilidades, né? De deslocar um pouco nossa atenção, de respirar, de se movimentar. Então isso vai fazendo que a gente vá se cansando mais e, obviamente, produzindo menos. A gente está diante de um cenário em que há uma excessiva cobrança no sentido de produtividade, né? Parece que trabalhar em casa eu tenho que ser mais produtivo. E não, como eu coloquei, isso é ilusão. É tanto que a gente tem visto muitos casos, adolescentes, jovens que vêm porque com angústia, com tristeza, com a sensação de incapacidade, porque não estão conseguindo estudar, porque não estão conseguindo prestar atenção nas aulas como prestavam no presencial. Os próprios professores comentam, fulaninha é uma aluna no presencial e é outra aluna no online. Então, a gente precisa acolher isso, respeitar, sabe, o que é possível para cada um. Não é porque nós estamos em casa, né, no conforto do nosso lar, que a gente vai conseguir produzir mais. Pelo contrário, em casa tem uma pessoa que chama, aí tem a geladeira, aí tem um livro, tem o meu ambiente, tem a minha cama. A gente tem vários estímulos que vão nos tirando, né, nos resgatando desse foco atencional. Então, é uma ilusão, né? É uma ilusão e a gente tem que ter mais paciência e também mais gentileza conosco, né? Essa cobrança excessiva, ela de fato tem sido muito, muito pesada. Eu queria que você deixasse aqui suas redes sociais, para o pessoal que está em casa, poder tirar dúvidas, conhecer mais o seu trabalho. O meu Instagram é o @DéboraSampaioPC, né? Eu tento realmente estar discutindo um pouco dessas temáticas, trazendo essas questões, para que a gente possa, de fato, estar encontrando essa possibilidade desse ajustamento saudável, né? Que a gente possa incluir, porque a tecnologia hoje faz parte da nossa vida e não tem como sair, e tem benefícios também. Na verdade, só vai depender de como a gente vai utilizando, né? Fazendo esse ajuste de uma maneira funcional para o nosso cotidiano. O Vida Saudável não terminou ainda, fica com a gente que daqui a pouquinho a gente tá de volta.
ouviu falar em languishing? Em português significa definhar. Quem vai explicar bem direitinho isso pra gente, essa nova sensação que está tomando parte dos brasileiros e também das pessoas em todo o mundo, é a neurocientista Geice Araújo. Bom, depois da dominação da ansiedade como uma sensação, um sentimento comum no ano passado, esse ano vem aparecendo aí uma nova sensação que foi cunhada como languishing. Traduzindo para a nossa língua, significa definhar. É um estado ali de apatia, uma fadiga emocional e olha, está todo mundo se sentindo meio assim. Quem vai falar sobre esse assunto mais uma vez aqui conosco, Geice Araújo, neurocientista. Também está se sentindo assim, Geice? Você está conseguindo contornar? Acho que todos nós, né? Também tem os meus momentos de sentir sem energia, né? Com essa sensação de vazio, de estagnação. Então, esse language, esse definhamento, que já é um termo conhecido na psicologia e ultimamente as pessoas estão falando mais sobre isso, né? Porque teve uma entrevista no New York Times que as pessoas realmente se identificaram com tudo aquilo, né? Tanto com a definição, os sintomas presentes, quanto com o que está acontecendo, né? Que todo mundo, no fim das contas, está passando por grandes desafios por causa desse nosso momento atual. Então, basicamente, né, esse definhamento trazendo essa sensação de falta de energia que não chega a ser uma depressão, nem chega a ser um burnout, né? A gente fala tanto de depressão, de tristeza, de luto, né? Porque a gente está perdendo muitas pessoas importantes para nós, então isso está presente no nosso dia a dia. Mas o languishing, esse definhamento, ele não é tão grave quanto uma depressão mais severa ou moderada. E também não é um burnout, então também não é esse esgotamento físico e mental que o burnout traz. Então fica aí no meio termo, né? Então não tem necessariamente uma doença psicológica, psiquiátrica, mas também não tem saúde mental, né, de forma que a gente consiga se sentir bem ou ter bem-estar no nosso dia a dia. E é importante conhecer esses sintomas. Eu queria que você deixasse bem claro, que pontuasse para a gente, porque é um limbo mesmo, né? Nem a gente está ali florescendo bem, né, com aquele bem-estar emocional, mas também não está em depressão. Falta de energia, de motivação para fazer o que você geralmente faz, que seria dificuldade de concentração, né, de foco, que é algo super presente até mesmo antes da pandemia, de dificuldade de sentir prazer nas coisas que a gente está fazendo, né? Por isso que acaba muitas vezes se confundindo com a depressão, onde tem uma apatia, onde a gente não tem essa motivação e esse prazer em fazer coisas que antes nos faziam felizes, né? E além disso tudo, é como se a gente estivesse sobrevivendo mesmo, né? Além de ter um senso de alerta muito grande. Então, ao longo desse último ano, a gente teve um super estado de hipervigilância, né? De alerta, de ansiedade, né? De falta de perspectiva, né? De não saber o que vai acontecer. E neurofisiologicamente falando, a gente teve uma superativação de áreas cerebrais relacionadas à ansiedade, como a amígdala, que nos deixa super em alerta, para que a gente consiga se proteger para poder sobreviver. Só que ao longo do tempo, a pandemia foi continuando e a gente não foi vendo resolução, né? Várias coisas sociais e políticas, econômicas também acontecendo para além dessa crise da saúde, que impacta na nossa vida e na nossa perspectiva de futuro. Então, esse sentimento também de estar estagnado, de não conseguir sair do lugar, de não ter controle sobre as situações, de ter um vazio, né? De não saber o que vai acontecer amanhã. Então, esse definhamento, ele tem essas características. A longa duração da pandemia, ela acabou sendo um fator importante na criação desse sentimento. Com certeza, né? Porque a gente achava que em um ano nós estaríamos vivendo normalmente, né? Com os nossos ciclos sociais, indo para o trabalho normalmente. Só que o que aconteceu? O contrário disso, a gente não tem perspectiva de quando a gente vai finalizar esse período de tanta perda, de tanto isolamento. E nós, enquanto seres sociais, a gente precisa de conexão, a gente precisa se conectar com outras pessoas. E aí vem uma outra questão, né? Que é como é que a gente está vivendo os nossos dias,
que muitas vezes a gente tem que estar dentro de um ambiente, né, com outros parentes, de voltar para casa, ou a gente tem que trabalhar e estudar e dar conta da família, tudo no mesmo lugar. Então acaba que não tem muito limite entre vida pessoal e vida profissional. A gente acaba perdendo muitas vezes a noção do tempo de trabalho, então acaba esgotando fisicamente naquele dia, né? Fisicamente e mentalmente, o que é possível você fazer em relação ao trabalho. A gente perde esses limites. Então, à medida que a gente vai vivendo isso todos os dias, vai trazendo essa sensação de que, nossa, o que vai acontecer, né? O que faz sentido? Qual é o sentido disso estar acontecendo e onde a gente vai parar? A gente consegue notar, né, que está sendo dominado por esse sentimento, pelo definhamento, porque tal qual, né, a depressão, é muito bom a gente ter uma rede de apoio, pessoas que possam conseguir identificar os sinais, né, os sintomas. Em relação ao definhamento, a grande questão é que muitas vezes a gente não percebe e a gente acaba não buscando ajuda. E aí a não percepção, porque você acaba fazendo as mesmas coisas, está dentro do seu ambiente em casa, onde você trabalha, onde você tem a família, onde você estuda, você percebe que você está cansado, mas como não sabe o que é isso, não nomeia, não entende o que é esse definhamento, esse novo estado que a gente está vivenciando, a gente acaba não procurando ajuda. Então, por isso que é importante a gente conversar sobre isso, né? De mostrar quais são os sinais, sintomas que podem se apresentar diante desse quadro e o que pode ser feito, né, diante disso. Mas nessa situação específica, o que a gente pode fazer para sair desse estado de apatia? Então, tem algumas estratégias que a gente pode utilizar, estratégias simples que a gente pode implementar no nosso dia. E a primeira coisa é identificar, né? Nomear as emoções, a psicologia, as neurociências já têm demonstrado a importância disso, né? Eu saber que eu estou nesse estado de mais definhamento, ou que eu estou mais triste, ou que eu estou com raiva, ou que eu estou ansioso, porque incrivelmente ainda assim tem pessoas que não conseguem identificar sinais de ansiedade. E é preciso que a gente identifique e nomeie, porque quando a gente nomeia é como se a gente, de certa forma, conhecesse aquilo. Então isso não nos traz uma insegurança diante daquilo, porque o que nos traz insegurança é o desconhecido. Então, nomear, né? Saber que, eu lembro que no artigo do The New York Times, ele até fala, ao invés de, quando alguém perguntar como é que você tá, você falar que tá bem, quem sabe você começa a falar, não sei, eu acho que eu tô um pouco definhando, né? Começar a nomear esses estados. E a primeira coisa é essa, né? Identificar suas emoções, identificar seu estado, reconhecê-los. Não simplesmente suprimi-los, né? Ou tentar de toda forma ficar bem. Eu não sigo muito essa linha da psicologia positiva de que sempre... Da positividade tóxica, que a gente já trouxe para cá esse tema. Exato, né? Eu acho que não é bem por aí. É preciso um reconhecimento do nosso estado, um reconhecimento de todas essas emoções que estão permeando esse nosso cotidiano, né? Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é entrar em um estado de flow. O que seria isso? É a gente pensar em algumas atividades que a gente faz no nosso dia que faz com que a gente se sinta mais imerso. Por exemplo, se você gosta de pintar, talvez você possa pintar ou desenhar. Se você gosta de escrever, quem sabe você começa a escrever alguma coisa, mesmo que seja uma escrita mais terapêutica a respeito do que você está sentindo, né? Então, a escrita, ela pode te imergir nesse estado de flow aí, onde você fica como se tivesse absorvido pelo momento, né? Uma outra coisa que você pode fazer é estabelecer metas curtas e possíveis, porque junto com esse estado de mais apatia, de um certo esvaziamento de sentido, uma estagnação, também vem a diminuição da produtividade. E aí a gente acaba se cobrando tanto em produzir a mesma coisa que a gente produzia antes, é muito injusto com a gente, né, fazer isso. Porque nós não estamos no mesmo contexto, nós não somos as mesmas pessoas. Então, é importante que a gente consiga estabelecer metas curtas, possíveis para o dia, né? Então, ir aos pouquinhos, ao invés de estar muito preocupado com apenas o final, chegar no final e tentando aproveitar o caminho, né? Como se eu estivesse olhando para uma escada e ao invés de eu olhar lá para o final dessa escada, eu estou olhando para o degrau que está na minha frente. Então, vai aos pouquinhos, a gente vai conseguindo, né, estabelecer e conquistar esses objetivos e metas.
e valorizar essas pequenas conquistas. Então, uma outra coisa que eu tenho visto é que há uma grande dificuldade de valorizar as pequenas conquistas e as pequenas coisas do dia a dia. E aí a gente busca coisas excepcionais e fantásticas, e nesse momento parece não haver essas coisas tão excepcionais e fantásticas. E aí a gente acaba perdendo ainda mais a esperança, né? Então, é importante que a gente tenha consciência disso, estabelecer metas possíveis, curtas, e também valorizar as pequenas coisas. E uma outra coisa, no tempo de trabalho, de estudo, tentar estabelecer um tempo sem interrupção, porque a gente já está tão distraído e o nosso foco já está tão fragmentado que se a gente não estabelecer estratégias para que a gente consiga estudar ou trabalhar, a gente realmente não vai conseguir sair do canto e essa sensação de estagnação ela vai ainda aumentar, né? Então, essas estratégias são importantes. Então, para mais dicas, Geise Araújo, queria que você deixasse aqui as suas redes sociais para o pessoal encontrar esse caminho para esse flow tão importante nesse momento de pandemia. Então, quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é @geise.araújo, né? GEISSY.araújo. Também tem uns vídeos no YouTube onde eu falo sobre saúde mental, sobre meditação, tem vários áudios, práticas de meditação que podem auxiliar, né, a entrar nesse estado de flow. E eu sempre estou compartilhando também o que a ciência nos traz, né, de mais recente nesse aspecto da psicologia, das neurociências, da saúde mental. O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Críticas, sugestões, fala com a gente lá no Vida Saudável TVAL ou ainda lá no meu perfil pessoal que é o @VemCaLuísa, tá bom? Até a próxima semana. Tchau!